Tem polêmica na área. Se derrubar, é pênalti. O negócio é o seguinte: tem jogadores prontos para assinar o contrato no São Paulo. Isso rachou a torcida. Deu o que falar. Dividiu opiniões. E precisamos conversar sobre isso seriamente. Eu vou te contar tudo o que está acontecendo e explicar o porquê, certo? E se tá ruim para nós, imagina para o rival Corinthians, que está próximo de perder um grande atleta, rapaz. Você não tem ideia. Eu vou compartilhar com você já já a informação que saiu e deixou os rivais, tremendo com a possibilidade. E tem outra polêmica absurda correndo na internet, e essa é sobre a reforma no Morumbis. Tem um jornalista e 2 ex-jogadores do São Paulo que deram um pitaco contra o aumento da capacidade de público no estádio. E aproveito e te pergunto, você é contra aumentarem a capacidade de público no Morumbis ou não? Comenta aqui embaixo. E já já eu te conto quem são esses caras e vou dar a minha opinião, que com certeza vai ser muito mais polêmica do que as opiniões deles. E agora vem aquele protocolo que é chato, mas é extremamente necessário para a saúde desse projeto. Eu espero que você me entenda e me ajude também, certo? É só você deixar o like, que é clicar nesse joinha que está aqui embaixo, e se inscrever no canal caso você goste de futebol, e eu sei que você gosta. Isso. Comentaristas criticam o aumento da capacidade do Morumbis. O comentarista Arnaldo Ribeiro, ao lado dos ex-jogadores Renan Teixeira e Ilcinho, não concordaram com o projeto que aumentará o público no Morumbis. Segundo o Arnaldo Ribeiro, a grande sacada do Morumbi atual é o maior preenchimento dele, muito por conta dos preços mais acessíveis e da chegada do metrô. Só vai encher com ingressos a R$10. Já o Ilcinho falou: a gente não vai colocar 70 mil todo jogo, que já seria 15 mil a menos que a capacidade total. Tem outras prioridades. Um estádio gigantesco, no final das contas, seria um elefante branco. E o Renan Teixeira deu a seguinte opinião: muitas vezes, o estádio do Palmeiras com 20 mil pessoas faz mais barulho que o Morumbi com 40 mil. Então imagina com 80 mil, não vejo necessidade nenhuma. Se você for da turma que quer ver o Morumbi com 100, 120, 150 mil torcedores, como era antigamente, né? Talvez você esteja chateado com a opinião desses 3 profissionais do futebol, e provavelmente você vai ficar chateado com a minha opinião também, que não foge muito do que eles falaram. Eu concordo com eles e eu vou te explicar o porquê. Eu não sei se você assistiu o jogo entre River Plate e Atlético Mineiro pela Libertadores, foi lá no Monumental, o estádio do River, que hoje tem a maior capacidade de público das Américas. É um estádio muito parecido com o Morumbi, né? E lá eles fizeram uma reforma, aproximaram as arquibancadas do gramado e, cara, aquilo lotado é ensurdecedor. E tava assim no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi uma festa maravilhosa, o estádio cheio, território hostil. E o jogo foi 0-0, né? E as melhores chances saíram do Atlético Mineiro. E só lotou assim porque foi um jogo de semifinal de Libertadores da América, né? Porque normalmente não chega na capacidade total. É que nem o Morumbi, né? Hoje está em torno de 70 mil a capacidade máxima do Morumbi. Aí eu te pergunto, em quantos jogos nessa temporada que passamos dos 50 mil de público no Morumbi? Fala pra mim. Porque se o negócio for apenas fazer barulho, rapaz, você consegue com muito menos torcedor, desde que você coloque aquela estrutura que parece uma concha que cerca o estádio por cima, né? O Maracanã tem, o Allianz Parque, essas arenas novas aí, tudo tem. E funciona muito bem. E se você ainda tiver na ideia de que o estádio cheio, com as arquibancadas próximas do gramado, torna o ambiente hostil para o adversário, eu tenho uma péssima notícia. Isso não quer dizer absolutamente nada. Jogador de futebol tá literalmente cagando para isso. Se fosse assim, o River Plate tinha passado pelo Atlético Mineiro tranquilamente. O Corinthians era campeão desde quando construiu a arena deles. Quer dizer, deles entre aspas, né? Porque ainda não pagaram. E o Corinthians não levanta uma taça desde 2020, né? E tá perto de cair para a segunda divisão. Tem esse detalhe também. E você sabe o que torna o ambiente hostil em uma partida de futebol? É uma diretoria competente que consegue montar um time bom. O resto é só estética. E eu vou dar um exemplo aqui. O Botafogo, né? O Engenhão quase sempre está vazio. Agora a torcida está indo mais porque estão nas retas finais dos campeonatos aí. E é importante a torcida chegar junto, né? E o Engenhão, ele é tipo Morumbi. As arquibancadas ficam a 2 quilômetros do gramado, né? Só que o Botafogo tem um baita de um gestor, que é o John Textor. É um cara bilionário, soube montar um bom time, contratou um ótimo treinador e estão colhendo os frutos dentro de campo. Eles podem jogar com estádio vazio se eles quiserem, que não vai mudar muita coisa.
E falando em boa gestão e um time bom, o São Paulo está parado no tempo, né? Além de não conseguir contratar grandes jogadores, aqueles atletas nota 8, 9, quem dirá os nota 10, o São Paulo tem que preservar os perebas do plantel e até mesmo os aposentados em atividade. Você já deve estar farto de saber que a diretoria estava a fim de renovar com o Rafinha, desde que o Rafinha topasse continuar no São Paulo. E não é que ele topou, rapaz. E ele é um dos jogadores que estão prestes a assinar um contrato aí de renovação com o São Paulo, né? E isso é assustador. O desespero da torcida tá tanto que vieram me perguntar do Rodinei, ex-lateral do Flamengo. E aí, Renato, será que não tem como o São Paulo correr atrás do Rodinei? Ele é melhor que o Rafinha. E eu concordo, sim, um Rodinei hoje no São Paulo seria muito melhor do que o Rafinha, ou não? E curioso que sou, eu corri atrás de saber aonde está o Rodinei. E ele, com seus 32 anos de idade, está jogando no Olympiacos da Grécia e ele tem um contrato até junho de 2027. O Rodinei hoje está custando cerca de 1,5 milhão de euros, que dá cerca de 9 milhões e 500 mil reais. E posso dizer um negócio? O São Paulo não consegue contratar nem o Rodinei, mas consegue manter um Rafinha por 350 mil reais por mês. E você acha, numa renovação de contrato vai até aumentar o salário dele. Não duvida. E outro que está prestes a renovar o contrato com o São Paulo é o goleiro Rafael, que nem diz o jornalista Eduardo, está pronto para assinar. Rafael deve prorrogar vínculo por mais 2 anos, até o fim de 2027, e tem plano de se aposentar no São Paulo. Rafael, ou bracinho de jacaré, mão de alface, ganha cerca de 500 mil reais. E a pergunta que fica é, para quanto será que vai o salário desse goleiro depois que ele renovar com o São Paulo? Tudo bem, eu concordo. Não existe outro Rogério Ceni, eu acho que nunca mais vai existir um cara que chega próximo a ele. Só que o Fluminense tem o Fábio, o Flamengo tem o Rossi, o Cuiabá tem o Walter, o Goiás tem o Tadeu, o Inter tem o Rocher, o Botafogo tem o John. E o Corinthians, rapaz, quem diria? O Corinthians tem o Hugo. Você reparou que eu só citei goleiros bons, independente da fase que vive, o time que eles jogam, né? Porque o goleiro não joga sozinho, mas são caras que operam verdadeiros milagres futebolísticos ali debaixo das traves. E só o São Paulo que não consegue acertar um goleiro depois que o Rogério se aposentou. E o Rafael ainda foi o melhorzinho dali, hein? Quem dirá os outros? E recordar é viver. Teve um vídeo que eu falei sobre a situação do Hugo no Corinthians, é um goleiro do Flamengo, o Corinthians não está dando conta de pagar, e teve seguidor aqui do canal que falou, pô Renato, São Paulo deveria dar um chapéu no Corinthians e trazer o Hugo. O cara tá custando 800 mil euros, é dinheiro de pinga até mesmo para o São Paulo, só que, meu irmão, saiu uma atualização assustadora aqui. Sabe quem é que tá de olho no Hugo? Logo de cara, ó, Grupo City tem interesse em Hugo Souza. Segundo o Vene Casagrande, o Grupo City já iniciou contato com o Flamengo e aguarda o desfecho da situação contratual envolvendo o Corinthians para tentar contratação. O Corinthians tem o direito de exercer a opção de compra até dia 30/11. Caso o time paulista não compre, qualquer clube pode tentar levar o goleiro. Resumindo, o Corinthians tem até dia 30 desse mês de novembro aqui para contratar o goleiro, mas para contratar vai precisar escorregar o dinheiro para o Flamengo. Caso isso não aconteça, o Grupo City, que é dono aí do Bahia, está de olho nele. E dinheiro não falta por ali. Então, mesmo que o São Paulo tivesse interesse em dar um chapéu no Corinthians contratando o Hugo do Flamengo, o Grupo City está de olho nele também. Nessa briga, meu amigo, infelizmente o São Paulo não ia aguentar, porque eles têm muito mais dinheiro que o São Paulo. É por isso que eu falei no meu vídeo anterior, não se faz futebol mais com tradição e estádio lotado. Tem que ter dinheiro, tem que ter uma boa gestão, senão o clube não vai sobreviver. Futebol moderno se faz com dinheiro e boa gestão. Não adianta ter tradição e estádio lotado, tá? E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.